Você sabia que não é necessário fazer o inventário? É isso mesmo. Imagina só você evitar todo aquele desgaste, toda aquela burocracia, aquele mal-estar com a sua família, aquele mal-estar com o seu sócio, com o seu negócio. Estamos aqui com o doutor William Louro, da Tranquili Louro Advogados. Conta para nós, realmente não é necessário fazer inventário? Olá, André, tudo bem? É isso mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que para transferir o patrimônio para a sua família tem que necessariamente passar pelo inventário. Na verdade, essa é a regra, tá? É a regra. Se a pessoa tem lá patrimônio e tem herdeiros, a regra é, quando falecer, quando não estiver mais aqui, quando essa pessoa partir, tem que fazer o inventário para que esses bens sejam transmitidos. Mas a boa notícia é que as pessoas, as famílias brasileiras não precisam passar por isso. O problema é que essa informação que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai conversar, só estava disponível para uma camada desse tamanhozinho aqui, que eram super ricos. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, que aconteceu nas últimas semanas, acho que foi esse mês. No começo do mês, no final do mês passado, não vou me lembrar, mas um dos maiores comunicadores da TV brasileira faleceu. Silvio Santos. Agora, André, você já ouviu falar em inventário de Silvio Santos? Não teve. Você não vai ouvir falar porque simplesmente o Silvio Santos não deixou herança. É mesmo? Aí você vai, como que não deixou herança? Então, como que não deixou herança? Aquele patrimônio todo, eu acho que estava calculado aí 1,5 bilhões de dólares. As 6 filhas dele não vai ficar pois é, como é que ficou chateada isso? Com isso? Exatamente. Não deixou herança porque Silvio Santos, como uma pessoa, de onde ele veio e onde ele chegou, né? Uma pessoa muito antenada, muito... Com essas estratégias todas, começou vendendo carteirinha de título de eleitor na rua, vendendo caneta. Sim, ele sempre estava à frente, do tempo dele. Uma pessoa à frente do seu tempo. Ele já, desde 1991, ele tinha um negócio que chamava, uma empresa chamava Cisan, que era a sua holding patrimonial. Ou seja, não é o baú nem o Pan-Americano. Não é muito antes, pelo contrário. Tudo que ele tinha, todo o seu patrimônio que ele criou, na verdade ele criou essa empresa lá atrás, ele não tinha muita coisa. Mas a partir de então, tudo o que ele foi adquirindo na pessoa jurídica e não na pessoa física. Porque, André, a regra é a seguinte, quando você adquire o patrimônio, nós somos acostumados pelos portugueses, enfim, não sei o quê. A primeira coisa que o português fez quando chegou no Brasil foi o quê? Dividir o país em capitanias hereditárias, né? Para que essas terras fossem passando de geração a geração. Então a gente já herdou isso dos portugueses, mas só que a gente não herdou a forma como eles transmitem. Em Portugal, o patrimônio é da família, é institucionalizado. Se você adquire um patrimônio em Portugal, você paga lá um imposto que é um selo, esse patrimônio entra na família. Não é para o A, ou B, ou C, o pai, a mãe, é da família. Então, qualquer um dos entes aqui que, de repente, partem dessa para melhor, não vai precisar fazer nada com o patrimônio, porque o patrimônio é da família, não é da pessoa física especificamente. Existe um grau familiar? Isso, é dentro dessa família. O pai, mãe ali, os filhos, então fica dentro. Certo. Se a pessoa quiser trazer esse patrimônio para fora, para doar para alguém, para passar para uma outra pessoa que não seja daquele núcleo familiar, aí sim tem que pagar imposto. E lá o imposto é de 10%. Então, por isso que eles têm esse mecanismo. Só que o que acontece? A gente herdou dos portugueses a tradição de adquirir patrimônio na pessoa física, só que não herdou deles a forma de transferir. E aqui... Faltou uma parte da informação. E aqui a gente tem uma carga tributária gigantesca. Né? E o que acontece? O patrimônio que está registrado num CPF, que vai ser cancelado, quando essa pessoa não estiver mais aqui, esse CPF vai ser cancelado. E para transferir desse CPF para outros, tantos que são os herdeiros, tem uma regra. E a regra é o tal do inventário. E o inventário é um pesadelo para as famílias. Pesadelo em todos os sentidos. Primeiro, é muito caro. Porque paga-se muito. Tem muita gente que ganha com o inventário. Advogado ganha com o inventário e ganha muito com o inventário. O governo ganha muito com o inventário, os cartórios, enfim, um monte de gente ganha com o inventário. E quem é que perde? A família. Porque ela vai ser picado isso ainda, né? Exatamente. Pouquinho, tempo de desgaste. E naquele momento, exatamente naquele momento de horror, da perda de um ente querido, a pessoa ainda vai ter que se preocupar. Logo no dia seguinte, porque tem prazo. Às vezes é no velório, né? Às vezes começa a briga ali. São 25 anos de advocacia nessa área, né? Sendo também professor, eu sou professor da PUC Minas, em Poços de Caldas, na área de família e sucessões. E eu já vi muitas coisas nesse sentido e as brigas começarem ali. Aliás, antes.
Porque, às vezes, o ente querido ele vai adoecendo, né, vai perdendo os sentidos, aí tem que fazer lá uma interdição, aí tem alguém que ficar responsável, e as brigas já começam ali, antes mesmo da pessoa partir. E a hora que vai, aí é uma confusão gigantesca. Imagina. Então, é possível, sim, evitar que a família passe por esse pesadelo do inventário, desde que tenha o que a gente chama de um planejamento patrimonial eficiente. E é isso que a gente vai conversar a respeito. Ou seja, o nome do jogo é um planejamento Planejamento patrimonial. É isso que a pessoa precisa fazer. Legal, planejamento patrimonial. É um nome bonito, mas na prática, como que ele funciona isso para quem está nos assistindo? É isso. O que significa esse planejamento patrimonial? Como ele é feito? É isso. Na verdade, o que a gente pretende? Se a gente não quer que a família passe pela regra, que é transferir de um CPF para o outro pelo inventário, a gente tem que evitar que isso aconteça. E como que a gente vai evitar que isso aconteça? Se o patrimônio estiver na pessoa física, a regra é essa. Então, o que a gente precisa fazer? O patrimônio precisa ser da família. E para a gente transformar em patrimônio da família, porque a gente não tem aquela regra de Portugal, Sim. a gente tem que institucionalizar esse patrimônio. Isso quer dizer o quê? Trazer esse patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica é aquela pessoa que nunca vai morrer. A pessoa jurídica vai ser criada para sempre. Né? É criada, na maioria das vezes, a pessoa jurídica é criada por prazo indeterminado. Sim. Não tem um prazo. Não, né? Dentro da contabilidade, que é a minha área, que é o princípio da continuidade. É isso. Às vezes Ele vai ser eterno. É isso. Pode ser até que em alguns casos se cria uma empresa específica, por causa lá das SPS, que é a Sociedade de Propósito Específico, você construi um empreendimento, enfim. Sim. Quando termina o empreendimento, termina aquela pessoa jurídica. Mas normalmente não. Normalmente a pessoa jurídica é criada por prazo indeterminado. Então, essa aqui é a questão. Aqui que está o planejamento. É você adquirir o patrimônio ou transferir o patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica que ela nunca vai morrer. Sim, verdade. Mas não é só isso. Porque, vamos lá, como eu disse, essa informação só estava disponível para esses caras aqui, esses super ricos. Eu estou falando aqui de Abílio Diniz. Morreu no começo do ano, ninguém ouviu falar de inventário de Abílio Diniz até hoje por uma simples razão, ele não deixou herança. Aí você vai falar mesmo, como que ele não deixou herança? Os caras mais ricos desse país, um super empresário, dele, né? Um super empresário aí, vendeu pão de açúcar, ainda ficou... Verdade. Mas ele tinha um planejamento desse, tinha um planejamento patrimonial. Ele tinha o que a gente chama de holding familiar. O planejamento patrimonial que nós estamos falando aqui é através de um sistema de holding familiar, que é exatamente essa institucionalização do patrimônio. Perfeito. Uma pergunta. Essa holding familiar, ela tem um CNPJ específico, é isso? Isso. Boa pergunta. Porque às vezes as pessoas nos perguntam, né? Algum cliente chega no escritório que a gente está atendendo para fazer um planejamento, porque não é assim também. O cara chega no escritório, eu quero fazer um planejamento patrimonial. Quanto é que custa? A gente tem toda uma sistemática para analisar, para fazer um diagnóstico, para saber se é aquilo mesmo. Porque eu digo, a holding é para todo mundo? Não. É para 99% das pessoas. Mas a gente tem que ter algum critério, porque de repente a pessoa não será ali para ela recomendada a holding, mas na grande parte das pessoas isso acontece. Mas então a gente estabelece esse sistema dentro dessa expertise. Então, quando o cliente chega no escritório, ele chegou no escritório certa vez e falou, eu tenho uma holding. Foi dessa forma. O cliente chegou no escritório e falou assim, você que é especialista em holding? Eu falei, sou eu. Eu vim aqui para falar mal da holding. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque aqui, ó, eu tenho uma holding e ela não me serve para nada, não me serviu para nada. Eu falei, mas por que não serviu para nada? Porque aqui, ó, tem um contrato aqui, tá escrito que é holding e eu tô fazendo inventário disso aqui. Eu falei, posso dar uma olhada nesse contrato? Quando eu peguei o contrato do cara, de fato, estava escrito que era uma holding. Só que a forma que foi estruturada é o que a gente chama de fake holding. Porque ele achou que era, mas não era. Alguém vendeu para ele que aquele sistema era uma holding, mas não era. E por que isso? Foi mal orientado. Isso. Esse que é o problema de você fazer um planejamento patrimonial. Você precisa fazer um planejamento patrimonial com alguém que é especializado. Porque se a pessoa não for, ela só vai piorar a situação. Aliás, vai mudar o problema de lugar. Entendi. Entendeu? O que acontece? Se o patrimônio está todo na pessoa física e a pessoa vem a falecer, tem que fazer um inventário para transferir para os herdeiros. Sim. Agora, o que essa pessoa fez? Pegou o patrimônio daqui, passou para dentro de uma pessoa jurídica. Então, pai e mãe tinham lá o patrimônio, agora pai e mãe têm cotas de capital social de uma pessoa jurídica que é representada por um patrimônio. Então, vou dar um número aqui. Tem R$1 milhão de patrimônio, certo?
e passou para dentro da pessoa jurídica, agora tem 1 milhão de cotas, certo? Transformou o patrimônio em cotas de capital social. Só que o que aconteceu? Essas cotas ficaram no nome deles, no nome dos pais. Então, a maioria das cotas ficou no nome dos pais e os 2 filhos ficaram aqui com 1% cada um. Então, 98% no nome dos pais e 1% para cada filho. Aí falar para ele, pronto, a sua holding está pronta, está sossegada, você está tranquilo, você não vai fazer nada. Só mudou o problema de lugar. Por quê? Aquelas 98% de cotas representam o patrimônio. Certo? Sim. Então, no nome de quem? De quem era dono do patrimônio. De quem era dono do patrimônio. Não adiantou nada. Um dos 2 foi a esposa, que é meu, porque o cara que chegou no escritório. A esposa morreu, ele chegou no cartório, né, no cartório de registro na junta comercial, na verdade, e atravessou lá mal informado, atravessou uma alteração contratual, falou assim, eu quero transferir essas cotas para cá, para os meus filhos. Sim, que faz uma mudança de contrato social. Aí a junta falou assim, tá, mas cadê o inventário? Falou, não, mas não precisa inventário, eu tenho uma holding. Mas essas cotas estão no nome da sua esposa, ela faleceu, ela que podia transferir. Se ela não transferiu em vida, como é que nós vamos transferir agora? Nossa. Entendeu? Só mudou o problema de lugar. E muita gente acha que o holding é isso. Não é. O que é? O sistema de planejamento patrimonial, como eu falei, serve para evitar o inventário. Mas para evitar o inventário, a gente tem que evitar que a sucessão aconteça. Certo? E como é que a gente evita que a sucessão aconteça? Antecipando isso. Basicamente o quê? O que eles tinham que ter feito? Quando transformou o patrimônio em cotas de capital social, essas cotas tinham que ser doadas para os filhos. Certo? Perfeito. Em vida. Doou em vida para o filho. E aí a gente vai conseguir melhorar aqui, fazer uma gestão nessa base de cálculo para calcular o imposto, que o imposto vai ser pago, mas a gente consegue ter aí uma diminuição dessa base de cálculo absolutamente tudo dentro da lei. Mas isso tinha que ser feito. Quando ele não fez, vai ter que passar pela regra da mesma coisa. Então, o que aconteceu? Nesse caso aqui, só mudou o problema de lugar. Ele não mudou a forma de... Na verdade, ele mudou de patrimônio imobilizado para cotas de um capital social, mas ele continua sendo dono de tudo. 98% de tudo. Não nada, absolutamente nada. Aí eu expliquei para esse Ele teria que ter passado, tipo, 50-50 para os filhos. Ele põe tudo lá dentro e doa as cotas para os filhos. Doa para os filhos. Só que aí você pode me perguntar, como ele me perguntou, mas se eu vou doar tudo para meus filhos, eu vou ficar sem nada? Como assim? Mais ou menos isso. Tem que estar estruturado isso. Por isso que tem que ter critério. Por isso que holding familiar não é um produto de prateleira que você vai chegar assim, eu quero fazer uma holding, tá aqui, ó, custa tanto. Não, porque a holding familiar, ela vai ser adequada para a estrutura daquela família. E a estrutura daquela família não é igual da família do vizinho, ou do outro vizinho, ou de uma outra pessoa. Cada família tem a sua peculiaridade e o sistema é adequado para isso. A gente consegue otimizar e customizar o sistema para cada uma das famílias. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Famílias que têm aí muitos imóveis, porque tem gente que investe em imóvel, né? E tem uma renda passiva, alugando esses imóveis todos, né? Nós estamos aqui dentro de um condomínio que provavelmente tem muita gente aqui dentro que são investidores, que tem várias salas aqui dentro e que alugam essas salas, correto? Só que o problema de alugar essa sala, se você for dentro da legalidade, alugar tudo por dentro, o que eu quero dizer alugar tudo por dentro? Alugar, declarar tudo, você vai pagar um absurdo de imposto, certo? Porque cada aluguel que você recebe na sua pessoa física, se você já ultrapassou aquela tabela de imposto de renda, você vai pagar 27,5%. Então, nós estamos falando que é um valor absurdo. Dentro de um sistema desse, a gente consegue diminuir isso para 11%. Imagina. 11%, nós falamos de 16,5%. De diferença. Por quê? Porque a gente vai estruturar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, dentro desse sistema de holding, a gente vai estruturar esse patrimônio e nós vamos conseguir, dentro do sistema, que ele alugue esse patrimônio com uma alíquota muito menor do que ele pagar os 27%. Então, a pessoa que está alugando imóvel na pessoa física, que tem lá, está perdendo muito dinheiro. Tá perdendo, além de deixar o patrimônio todo vulnerável. Né? Qual é o problema que ia acontecer na vida dela, com problemas. O cara é um empresário, o cara tem uma atividade econômica lá que é organizada, que é um empresário. Qualquer problema que tiver na empresa dele, o patrimônio dele da pessoa física está todo vulnerável. É verdade. Está todo exposto. Não é? Porque, de repente, aquela empresa não consegue arcar com seus compromissos. Nós temos um instituto dentro do direito que é desconsideração da personalidade jurídica. Desconsidera, porque aquela pessoa está abusando daquela pessoa jurídica, desconsidera, vai lá no patrimônio da pessoa física.
E o patrimônio dele está todo exposto. Então, o empresário brasileiro hoje, para empreender no Brasil hoje, o cara tem que ter coragem. Tem que ter, é difícil aqui. É difícil. E principalmente nessa situação de ter o patrimônio todo exposto dentro de um sistema desse, para além de evitar o inventário, que é uma grande dor, né, a gente consegue também proteger o patrimônio. Porque a gente trabalha com essas eficácias todas, entendeu? Uma dúvida dessa questão do planejamento da holding, voltando àquele caso lá do pai, né, que fez 98% no nome dele e da esposa. Do ponto de vista, como que organiza isso, do ponto de vista de quem vai ser o sócio mandatário, vamos dizer assim. Porque às vezes, acho que foi essa a dúvida dele. Foi essa a dúvida dele. Porque ele ficou com medo de que, eu vou passar para meus filhos vão mandar na minha empresa. Exatamente. Né? Eu acho que... Isso é uma dúvida, isso é uma objeção que às vezes os clientes colocam. Mas peraí, eu vou ficar sem nada? Isso, eu queria voltar a esse assunto que eu achei interessante, que eu fiquei com dúvida agora. Porque de fato é isso. O que a gente vai fazer? Quando a gente transformou o patrimônio, então, em cotas de capital social, e a ideia de fazer um planejamento eficiente é que você leve essas cotas para os filhos. Certo? Ou seja, você doe essas cotas para os filhos. Só que não é simplesmente doar, pura e simplesmente. Você doou, mas você vai reservar para aquele que está doando, que é o dono do patrimônio, absolutamente toda a gestão desse patrimônio. Deixa claro isso. Claro, isso vai ficar no contrato. A gestão, ele vai ter o usufruto e a gestão total desse patrimônio. E vai fazer o que ele quiser com esse patrimônio, sem pedir autorização para ninguém. Importante isso. Ele continua fazendo o que ele quiser. Um bom planejamento é aquele que a pessoa dorme e acorda e está exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Na prática, é exatamente a mesma coisa. Só que agora está tudo planejado dentro dessa estrutura jurídica que a gente cria. Essas cotas já estão no nome dos filhos. Só que a gente estabeleceu aqui uma barreira. Perfeito. Os filhos só terão gestão completa desse patrimônio na falta desse patriarca e dessa matriarca. E se ele quiser ceder em vida, ele pode também? Ceder... O direito de tocar as empresas, por exemplo. Sim. Ele pode... Se ele quiser falar, não, agora que você vem aqui, pode, mas ele limita os poderes, entendeu? Você pode ir até ali, mas daqui para frente é comigo. Pode, não tem problema nenhum. Tem, inclusive, famílias que a gente cria esse sistema e não estabelece essa barreira porque já é assim. Existe uma governança familiar naquelas empresas que todo mundo já tem ali o seu papel, cada um... A gente tem um caso muito emblemático. Empírico o negócio. Isso, Tem um caso muito emblemático no escritório. Na verdade, dentro do sistema. Porque é importante dizer o seguinte, além de ser sócio da Tranquilo e Louro, com sedes aqui em Ribeirão e lá em Poços de Caldas, e professor universitário, eu também faço parte de um time de advogados, o escritório faz parte de um time de advogados do Brasil inteiro, que chama Time Holding Brasil. Isso é importante dizer. Isso é uma certificação que a gente tem. Nós somos um dos 50 maiores escritórios do país que trabalham com planejamento patrimonial. Tá? Dentro desse time holding, que é um time de mais ou menos uns 7 mil advogados no Brasil todo, que atuam com planejamento patrimonial. Mas dentro desse time de 7 mil, tem um grupo mais restrito, que são 50 maiores escritórios de advocacia que trabalham com isso, que a Tranquilo e Louro está inserida, que é o time diamante. E a gente fala de holding todos os dias, 24 horas por dia. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente discute assim o tempo inteiro. No próximo mês não, em novembro, nós vamos para um congresso, eu e o meu sócio, o Homero, Dr. Homero, nós vamos para um congresso em Miami. Nós vamos ficar de uma imersão de 11 a 15 de novembro, todos os dias lá em Miami, discutindo holding familiar com esse time de pessoas que trabalham com planejamento patrimonial. Uma pergunta, Miami por quê? Boa pergunta. É isso que eu quero entender, porque tem muito brasileiro que a gente sabe que tem hoje casas, tem patrimônios fora do Brasil. Boa pergunta. Porque a regra muda nos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil? Na verdade, são dois motivos. Primeiro, porque o que a gente entende de holding aqui veio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Perfeito. Esse sistema já existe lá há muito tempo atrás. Bem avançado. Muito. Nos Estados Unidos, especificamente, qualquer pessoa nos Estados Unidos, eu estou falando assim, desde do encanador até o CEO de uma empresa, tem um sistema desse. Porque nos Estados Unidos, o imposto, que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que o imposto de transmissão da herança é de 4%, já para aumentar. Até o final do ano vai aumentar para 8%, mas aqui ainda é 4%, nos Estados Unidos é 40%. Nossa! 40%. Então, todas as pessoas têm um sistema desse. Então, lá é o berço disso tudo. E o nosso mentor, o mentor desse time, o time Holding Brasil,
que é o Dr. Márcio Carvalho de Sá, ele é radicado em Miami. Então, ele tem o escritório na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, mas ele é radicado em Miami. Então, nós vamos para lá para fazer essa imersão. É o Congresso Internacional de Holding Familiar. Uma vez por ano tem esse congresso lá, onde leva os maiores players de planejamento patrimonial no Brasil para lá, para a gente ficar nessa imersão e discutindo soluções para os nossos clientes. Porque tem uma questão muito simples, André. São 5.550 municípios, eu acho, essa é a conta, 26 estados do Distrito Federal, todo mundo quer tributar. Todo mundo quer tributar. Quer fatia, né? Fatia. Todo mundo quer sua fatia. Então, nós fazemos o quê? A gente busca dentro da legalidade, porque tudo que a gente faz é dentro da lei, absolutamente dentro da lei. Não tem truque, não tem jeitinho, não tem esquema, não tem tese jurídica, é tudo dentro da lei, que a gente quer buscar levar para o cliente 110% de proteção e de eficiência. É porque é algo que ele vai usar daqui talvez 30, 40, 50 anos, a gente não sabe, né? Exatamente. E a gente discute isso para aprimorar o tempo inteiro. No final de semana passado, 20 e 21, né? Esse sábado passado, nós tivemos, a cada 2 meses a gente tem um encontro dos diamantes. Isso, sábado, sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Sábado às 7h30 da noite, eu estava lá discutindo o holding familiar e minha esposa, vamos, a gente tem que sair. Falei, calma, daqui a pouco a gente faz. Enfim, porque é isso. Eu vivo hoje, como eu falei, o escritório são várias áreas, eu sou responsável pelo planejamento patrimonial, o Dr. Homero é responsável pelo contencioso. É isso que eu ia te perguntar mesmo, vamos entrar nessa seara. O que te fez entrar nessa área? Boa pergunta. Vamos contar um pouco de você e por que pelo jeito você ama essa área, né? Tá claro isso. Muito. É legal falar. Porque é importante voltar um pouquinho lá atrás. Eu e o Dr. Homero, a gente se formou em 98, lá em São João da Boa Vista. Eu, ele e minha esposa, formamos na mesma turma. A minha esposa também é advogada, só que a gente não trabalha junto, por uma razão de, vamos dizer assim, de estratégia. Perfeito. De relacionamento. Ela tem o escritório dela, eu tenho o meu, e cada um vive a sua advocacia, e eu não faço o que ela faz, ela não faz o que eu faço, enfim. Então, eu e o Dr. Mero, a gente se formou, com ela também se formou, então ela já tinha o escritório dela, eu tinha o meu, o Dr. Mero tinha o dele, e tem um tempo, um pouquinho antes da pandemia, a gente se reencontrou e a gente formou a nossa sociedade, que já tem aí quase 10 anos a nossa sociedade, Tranquilo Louro. E eu sempre atuei na área de família e sucessões, né? Porque eu comecei a dar aula muito cedo, eu tenho 46 anos, eu comecei a dar aula com 22, eu já estava dando aula. Cedo mesmo. E eu nessa área, né? E depois fiz mestrado, estou fazendo doutorado em Lisboa, inclusive. Eu faço, daqui a pouco eu vou lá defender minha tese. E eu, nesse tempo todo, fazendo família e sucessões, o inventário era um negócio que me deixava muito desgastado. Por quê? Porque o inventário é um negócio que você não consegue ter gestão nenhuma. O cliente chega no escritório com um problema de inventário, ele sai mais triste do que ele chegou. Que imagina. Porque eu não consigo fazer nada. É só pancada. Porque ele vai falar, doutor, eu tenho que fazer inventário desse ente querido. Eu falei, tá, vamos lá, o que ele é seu? Pai, mãe, tá. Deixa eu ver, quais são os imóveis, os bens? Ele me traz os bens todos aqui, são esses os bens. Quem são os herdeiros? Esses aqui. Tá, eu faço um cálculo para ele e eu apresento para ele a conta. Você vai ter que pagar tanto de imposto, vai ter que pagar tanto de honorário, tanto de certidão, tanto de cartório. É isso aqui. Eu apresento para ele a conta. E ele fala assim, eu não tenho dinheiro. Mas você vai ter que fazer. Mas como é que eu faço para fazer isso? Nós vamos ter que colocar um imóvel desse seu à venda. Sim, o único jeito. E aí pronto. Aí vai começar a dilapidar o patrimônio. Ele já começa negativo, vamos dizer assim. Exatamente. A reunião é pesada. É uma reunião que a pessoa entra triste e sai mais triste ainda. E eu não consigo fazer nenhuma gestão. Nada. Zero. E é lei, né? É lei, regra. Não tem o que fazer, não tem como burlar isso. Eu quero vender esse patrimônio, tá? Mas para vender você tem que fazer um inventário, porque não está no seu nome. O patrimônio está no nome do seu pai, da sua mãe, tem que passar para você. E para passar para você, tem que passar pela regra. E por conta disso, eu estava buscando muito tempo, estudando sobre isso e tal. E eu descobri o Dr. Márcio Carvalho de Sá, tem uns 6, 7 anos, que ele na verdade, ele democratizou o sistema de holding. Como eu falei, só estava para esse grupo aí. Abílio Diniz, o Santos. Quem tinha muito patrimônio, quem tem muito patrimônio, os super ricos. Então, como é que esses caras fazem? Aí nós buscamos na fonte, nesses grandes escritórios, e a gente faz isso pela internet. Do jeito que eu estou fazendo aqui, nesse podcast que a gente está trabalhando, conversando aqui, com uma conversa muito agradável, obrigado pelo convite. A gente, nesse time, a gente faz isso pela internet. A cada 2 meses tem um membro do time Holding Brasil fazendo um seminário, levando essa informação
para o maior número de pessoas possível. Legal. Para que essas pessoas tenham condição de fazer isso. Porque eu falei, a road é para todo mundo? Não, mas é para 99% das pessoas. Ou seja, o intuito é a democratização da informação. Isso, exatamente. Por que essa informação tem que ficar represada no super rico? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, não é só o sul. É que o que eu falo, pela faixa de patrimônio. Bom, acima de 10 milhões de reais de patrimônio, a pessoa tem que fazer uma road. Mas se ela não fizer, ela vai tomar uma pancada de imposto e vai conseguir continuar vivendo. Porque o patrimônio vai aguentar essa pancada. De 5 a 10, ela vai tomar uma pancada vai ser um pouco maior. Porque, por incrível que possa parecer, quanto menor o patrimônio, maior a pancada. Maior a pancada. Entendeu? Porque o patrimônio é inversamente proporcional. Né? Sim, sim. Porque o patrimônio não consegue. Então, de 5 a 10, o cara vai tomar uma pancada e dá a sacudida e consegue ver. Para baixo de 5, dependendo do tamanho da pancada, ele não levanta. Eu imagino. Menos de 2 a 2 milhões... A escassez diminui tudo. A pancada, ele vai perder esse patrimônio. Eu estou falando como perder, porque o que me levou a fazer isso foi um caso que eu tive no escritório, a gente nem era sócio ainda, mas a gente... eu tive um caso no escritório que o cara chegou lá com um patrimônio de R$1 milhão, eu preciso fazer inventário, porque meu pai morreu, agora minha mãe morreu, eu preciso fazer inventário. Eu apresentei as contas para ele e ele falou assim, doutor, mas eu não tenho dinheiro. Mas você vai ter que vender esse patrimônio. Ele vendeu o patrimônio. Só que o que acontece? O patrimônio foi adquirido por R$200 mil lá atrás, um tempão atrás, e valia R$1 milhão, certo? Os custos todos são baseados no valor de mercado, não no valor que pagou, entendeu? Porque a administração fazendária, quanto maior a base de cálculo, maior ele vai arrecadar. Ela manda um perito lá para poder... Exatamente, e essa análise muitas vezes é subjetiva. Sim. Então, o que acontece? A realidade dessa família é de 200 mil, não de 1 milhão. Concorda comigo? Aí fazer um inventário de 1 milhão, o cara ia gastar 150 mil reais para fazer um inventário de 150 mil reais para fazer um inventário de 1 milhão. Ou seja, vezes 200. Quem é que tem 15% do patrimônio no bolso? Não em tem. Cash. Mas ele tem dívida, né? Pois é. E aí o que acontece? Ele teve que fazer um inventário desse... E para fazer um inventário, você tem que gastar 150, mas eu não tenho, tem que vender um imóvel. Só que é o problema. Para vender um imóvel, quem vai comprar um imóvel preso no inventário? Quem quer especular. Sim, por isso que joga lá embaixo. Não é? E não vai pagar o que vale. Então, nesse caso, o imóvel vale 1 milhão, pagaram para ele 800 mil. Então, ele já perdeu 200. Aí tem um negócio que, vou falar para as pessoas aqui, sem juridiquês, mas isso todo mundo sabe. A diferença do valor que você pagou e do valor que você vendeu, o leão vem aqui, o imposto de renda, e vem e come 15% disso aqui. Sim. A gente chama de ganho de capital ou lucro imobiliário. Então o cara já perdeu 200, mais 150. Pagou mais os 150, já aqui já são 350. Agora, a diferença do 200 por os 800, nós estamos falando de 600 mil reais aqui, tem mais 15%. Mais o advogado. Mais o advogado, né? Mais 150 o cartório. é o advogado aqui, 150 é o advogado. 200 que ele perdeu, mais o imposto aqui, ele perdeu 450 mil reais. Metade do... Ele perdeu 45% desse patrimônio. Ele foi rebaixado de nível social. Porque ele não consegue morar no mesmo prédio, que o apartamento lá vale 1 milhão, ele não consegue morar lá. Ele vai ter que morar num outro prédio, numa outra região. Foi o que aconteceu com o cara. Nossa. E a partir desse momento eu falei assim, não, chega, eu não quero que as pessoas passem mais. Daí eu comecei a pesquisar, aí veio a nossa sociedade, eu falei, cara, eu quero fazer isso e é isso que... Hoje eu só faço isso. Perfeito. Eu só faço o planejamento patrimonial. A gente está chegando no nosso final. Ótimo. Se tiver que deixar uma mensagem, né? Não, a conversa é incrível. Foi muito boa a conversa, né? Passou o tempo, eu nem vi passar. Passou o tempo. Infelizmente passou, eu imagino que a gente tem muito assunto. Nossa. É um assunto que, para mim, também está sendo muito rico. Dá para voltar, só me convidar que eu volto. A gente volta, com certeza. Se tiver que deixar uma mensagem para quem quer procurar esse tipo de atendimento, o que você daria para criar essa holding? Uma mensagem para o nosso público. Na verdade, o que eu quero falar? Você que tem patrimônio, você que tem descendentes, tem para quem deixar, eu creio e eu tenho absoluta certeza que a decisão mais importante da sua vida você ainda não tomou, que é fazer um planejamento patrimonial. Então você precisa procurar um profissional especializado para avaliar a sua situação e para que você faça um planejamento patrimonial, para que você consiga dormir tranquilamente com todo o seu patrimônio protegido e planejado, para que lá na frente você não tenha... Aliás, você não, a sua família não tenha que passar por o pesadelo que é o inventário. Eu digo uma coisa, André, a holding é um ato de amor que as pessoas praticam em relação aos seus filhos. Porque aquele que é o dono do patrimônio, aquele que o patrimônio já está todo no nome dele, ele não precisa de holding.
Concorda comigo? Concordo. Ele não precisa. Quem precisa são seus filhos, sua família. E é claro, obviamente, que a pessoa que tem um duro danado para conquistar aquele patrimônio não vai querer que a sua família passe pelo pesadelo do inventário e que perca quase a metade desse patrimônio para um monte de gente. Ele vai querer deixar a família bem, deixar a família estruturada, planejada. Isso só dá para fazer através desse sistema. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado Dr. você, William. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Nem viu o tempo passar. A gente não viu o tempo passar. Te agradeço muito. Obrigado. E tenho certeza que a gente vai falar esse assunto e outros assuntos muitas vezes. Com certeza. Tá? É só me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. É o CPCast com você.